Queremos dizer que o Partido Socialista, ao longo dos anos, tem alertado para a importância do setor da agricultura. Um setor que tem sofrido muitos reveses ao longo da sua história, principalmente na história da autonomia, em que nós temos um governo que está a governar a região há 36 anos e nunca teve uma estratégia consistente que pudesse articular este setor com outros setores da atividade económica, de maneira a garantir sustentabilidade para o setor da agricultura. Porque até hoje o setor da agricultura é sinónimo de pobreza. Ser agricultor é sinónimo de pobreza. E quando temos estes conceitos enraizados nas cabeças, é evidente que o setor da agricultura torna-se pouco apetecível para as pessoas poderem trabalhar as terras, para poderem dinamizar esta atividade que é fundamental. Aliás, uma atividade que começa a ganhar alguma preocupação por parte de alguns agentes políticos, nomeadamente do Governo da República e do Governo Regional, começa a ganhar essa preocupação, porque em tempos de crise as pessoas retraem-se aos seus lugares de origem. Mas é importante que as políticas da governação deem garantias aos agricultores que os seus terrenos serão valorizados e que os produtos que resultam do seu trabalho também têm valor suficiente para que aquelas pessoas que abraçam esta atividade tão importante possam ter rendimentos suficientes para terem qualidade de vida. É fundamental desmontar, através de políticas consistentes de valorização dos terrenos agrícolas, de valorização do próprio trabalho das pessoas que trabalham no setor da agricultura e dos produtos, que se quebre com este conceito de que a agricultura é sinónimo de pobreza ou de empobrecimento de algumas famílias. Foi isso que foi acontecendo ao longo destes anos e agora esperemos que o Governo Regional tenha de facto a coragem. Nós temos propostas concretas, mas quem governa é que tem as responsabilidades da gestão do orçamento. E o orçamento deve ser canalizado para apoiar esta atividade, mas de uma forma sustentada e sustentável, como disse. É preciso pensar na política de transportes para podermos escoar aqueles produtos que são competitivos lá fora, para aumentar assim as exportações dos nossos produtos, mas também aumentar aqui a produção para podermos importar menos. Assim é que se resolvem os graves problemas da economia real da Madeira. E quem anda por aí, que tem responsabilidades da governação, como é o caso do Sr. Presidente do Governo Regional, a dizer que andam a roubar a Madeira, é preciso que os agricultores e os madeirenses pensem muito bem para onde é que foram os milhões e milhões de euros dos apoios que vieram para a agricultura, se de facto o setor da agricultura sofreu toda esta erosão como nós temos verificado. Quem andou a roubar os madeirenses foram aqueles que aplicaram mal o dinheiro que era de todos os madeirenses, que não apostaram neste setor como um setor estratégico para cruzar com outros setores da nossa economia e desta maneira valorizarmos esta atividade económica e darmos também garantias de que os nossos terrenos são trabalhados e também dar mais trabalho a muitas pessoas que estão desempregadas. Queria também dizer que quem andou a roubar a Madeira e os madeirenses foram aqueles que fizeram más opções no orçamento, em que não investiram em setores, neste setor da economia e outros setores básicos, e apostaram em obras que não têm qualquer serventia. Eu dou um exemplo muito claro que toda a população aqui do Porto de Muniz conhece muito bem. Em vez de andarem a construir aquele heliporto que não serve para nada, que está no Porto de Muniz, se tivessem investido aquele dinheiro numa represa de água, ou seja, na lagoa que há tantos anos têm prometido para esta zona, para servir os agricultores, seguramente seria um dinheiro muito melhor aplicado para ajudar os agricultores, para ajudar este setor da economia. E isto constitui um verdadeiro assalto ao bolso dos
contribuintes, que é fazer uma má utilização, uma utilização despesista do dinheiro que todos nós e que tanta falta faz para estes setores tradicionais da nossa economia. E, como disse, o setor da agricultura é um setor que precisa de ser apoiado, mas com políticas que lhe deem sustentabilidade para que as pessoas possam abraçar esta atividade para uma vida inteira de trabalho, mas para isso as pessoas têm de sentir que os seus terrenos para a agricultura, como disse no início, são valorizados e que os produtos também têm um preço justo em função daquilo que é o árduo trabalho do agricultor ao longo de uma vida de trabalho. O Presidente do Governo disse hoje aqui no discurso que fez um discurso contrário, portanto que a agricultura está a crescer e que são 100 milhões de euros anuais, portanto não é bem a sua perspectiva. Não, repare, eu disse até na minha intervenção que o setor da agricultura começa a receber uma atenção bastante forte resultante desta crise que está a acontecer, em que as pessoas não têm, de facto, trabalho noutras áreas de atividade e por isso voltam a trabalhar, a olhar para o setor da agricultura, para as terras, como uma área apetecível, ou pelo menos para poder dar algum sustento para combater toda a crise que as famílias estão a sentir neste momento. Mas isso é preciso acompanhar realmente este retorno de mais pessoas a trabalharem na terra, de mais pessoas a valorizarem as suas próprias terras destinadas à agricultura, com garantias de que essas pessoas, ao abraçarem esta atividade, vão ter rendimentos para terem qualidade de vida. Isso é fundamental, valorizar o trabalho na agricultura e valorizar os terrenos. E, como lhe disse, muitas estatísticas podem ser feitas como está a acontecer neste momento. Muitas manobras estatísticas podem acontecer, mas é preciso pensarmos, do ponto de vista da economia regional, qual foi o peso que este setor da economia, o setor da agricultura, já teve na nossa balança comercial e qual é o peso que ele tem neste momento. Se fizermos esta avaliação, vamos verificar que desde que Alberto João Jardim está na governação, o que ele andou foi a destruir o setor da agricultura e este peso significativo que a agricultura tinha na nossa economia, na nossa balança comercial. Este é para acabar, é? Só para acabar. Vamos estudar, você pode dar flor e aqui vai com mas também é um ano? 10 meses a primeira folha. Não sei, pode começar. Aqui na zona alta do fundo da Espelha dava, não? Diga, eu tenho uma produção em São Tomé, com 35 hectares. 35 em São Tomé? Eu não tenho Facebook, mas eu tenho Instagram. Eu mandei isso lá agora. Bom dia, José, e Eduardo, e Cita, e Susana. Então eu vou tentar pesquisar e assim vou pôr no Facebook. Ponho no Facebook, vai estar lá um bom filho à espera. Na Venezuela, e o José Pestano, Pita. Na Inglaterra, é Eduardo Pestano, Pita.